torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai destacar hoje o elenco rubro-negro, essa discussão em meio a esse enxugamento de nomes que frequentam esse atual plantel. Vamos comparar com outras equipes que, teoricamente, estão nesse campeonato do esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que nos últimos anos o esporte vem disputando uma competição à parte para se manter na elite do futebol brasileiro. E alguns clubes eles são colocados nesta lista. E a gente vai comparar o elenco do esporte e suas características com também o elenco de outras equipes e as suas respectivas características também. Número de goleiros, a questão das laterais, como está a reposição também na zaga, do meio para frente, além, claro, do quantitativo de atletas com os quais esses clubes estão trabalhando. A gente vai analisar esses pontos e vamos comparar, com equipes que até então já se predispõem a, quem sabe, disputar na parte de baixo da classificação do campeonato deste ano. Então, vamos colocar na tela as equipes para a gente ter uma ideia de como vai funcionar esse vídeo hoje. Vamos lá! Lembrar que todos esses dados são fornecidos pelo site da Transfermarkt, que é uma plataforma que analisa os elencos e os preços dos elencos das equipes brasileiras e de todo o mundo. Então observamos algumas equipes. Para ser mais exato, não colocamos na briga equipes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, porque essas equipes, no nosso entendimento, brigarão pela parte de cima da classificação do Campeonato Nacional, até mesmo pelo investimento que foi feito. Então, as equipes que estão nesta pauta de um provável campeonato rubro-negro em 2020, o Atlético Goianiense, o Coritiba, o Bragantino, que tem aí o advento da Red Bull, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Ceará, Fortaleza e a equipe do Goiás. Começando a análise, a gente observa que o elenco do Atlético Goianiense dispõe de 31 atletas, 3 goleiros, com a presença aí do Kozlinski, do Jean, mas a gente percebe um elenco reduzido. 2 laterais pela direita, algo que para o esporte ainda foi conquistado nesta última semana com a vinda do Patrick. 2 pela esquerda, o esporte ainda precisa de um reserva para Sander. 3 zagueiros, o Sport tem uma disponibilidade maior de zagueiros do que a equipe do Dragão. Tem aí seus 4 volantes, com meias, 5 meias e 5 atacantes. É um elenco mais enxuto em relação ao Sport Clube do Recife. Outra equipe que aparece com um quantitativo maior de jogadores é o Coritiba. O Coritiba tem 35 atletas no plantel. Tem 2 bons goleiros de qualidade, tanto o Muralha como o Wilson. Pelas laterais, aí 2 opções, no caso da direita 3 opções, na esquerda 2. A gente percebe que é bem parecido com o cenário do esporte. 2 titulares e garotos da base aí mesclando essa reserva. Na zaga aí boas opções, caras experientes que já disputaram aí várias edições de primeira divisão. Parecido com o esporte, mas leva vantagem nesse aspecto aí da experiência. Volantes, são 5 volantes, meias são 6 opções e no ataque, Coritiba com 7 opções. Então a gente percebe que do meio para frente é uma equipe que acaba inchando o seu elenco com muitos nomes. Já diferente, o Sport tem aí esse inchaço no número de volantes e no número de atacantes, que se a gente leva em conta dá praticamente 2 times, apenas nessas 2 posições. Outra equipe que aparece aí com um elenco enxutíssimo, por sinal, é o Red Bull Bragantino. 28 jogadores, 2 bons goleiros, a contratação do Cleiton, a permanência do Júlio César, opções pela esquerda, opções pela direita, e uma diferença, eles têm aí 2 jogadores profissionais, para cada lateral, e um atleta da base em stand-by para uma possível necessidade. 4 zagueiros, que tem aí condições de serem titulares, 4 volantes, tem aí 5 meias e 6 atacantes. A gente percebe que é uma distribuição bem correta da equipe do Red Bull Bragantino, levando em conta que a equipe ainda vai ao mercado se lançar em busca de novos nomes. A gente coloca o Bragantino aqui nessa lista de prováveis equipes do Campeonato do Esporte, até mesmo
por ser recém-chegada à Série A, mas a promessa não é essa. A promessa é de uma equipe que, quem sabe, possa incomodar mais ainda as equipes da parte de cima da classificação. Claro que neste ano os investimentos eles serão mais precavidos, até mesmo por conta dessa paralisação do Covid-19, né? E será um clube mais receoso no mercado. No entanto, a expectativa é de manutenção na Série A e, consequentemente, uma vaga numa competição sul-americana. Clubes que se assemelham ao Sport em número de atletas. Vasco da Gama é o primeiro, tem 39 atletas, assim como o próprio Sport, né? Tem 4 opções para o gol, 4 opções para a lateral direita, 4 opções também para o lado esquerdo. A zaga tem aí 6 nomes. Em relação aos volantes, a gente percebe aí 8 nomes, é muita gente. Tem aí meias, são 4 meias, e no ataque 7 nomes. Então é um Vasco que está aí com uma folha inchadíssima de jogadores. Inúmeros atletas, um elenco composto, na sua maioria, por atletas formados pelo próprio clube, que acabaram, né, ganhando destaque, uma certa projeção no início do campeonato estadual e que agora vão ter aí o ritmo para o Campeonato Brasileiro também. Assim como é o caso do Fluminense. O Fluminense também trabalha com 39 jogadores. Fluminense com 3 goleiros, 3 laterais pela direita, 2 pela esquerda. No entanto, são 6 zagueiros, né? E um elenco que possui 6 volantes, 6 meias, mas o grande exagero é no ataque. O Fluminense, neste momento, tem 10 opções para o ataque. E acredito que é o grande ponto que deve ser analisado pela equipe carioca, para que ela não possa, de uma certa maneira, né, inchar a sua folha com tantos garotos, inclusive, que estão inseridos neste setor de campo. Então, o Fluminense, que sempre valoriza a base, tem sido assim nos últimos anos, desde a saída da Unimed, e não será diferente em 2020. Mas tem esse inchaço aí em relação ao número de jogadores ofensivos, né? Jogadores de definição no seu plantel. Outra equipe que aparece com um número considerável de jogadores é o Botafogo. As 3 equipes do Rio aparecendo aí nesse aspecto. Gatito Fernandes, Diego Cavalieri, Saulo, são 4 goleiros, né? Com 3 laterais pela direita, 3 também pela esquerda. A zaga aí com 5 opções. Em relação ao número de volantes, se assemelha bastante ao Sport, né? São 8 volantes no Botafogo. No meio, a gente percebe 6 meias e 5 atacantes. Então, um grande exagero mesmo é no número de volantes. Inclusive, o Botafogo, que estava aí em negociações com o rival do Sport Santa Cruz, para quem sabe mandar algumas dessas peças à capital pernambucana, até mesmo daquele acordo que houve com o garoto Varley, que inclusive nem está nessa lista, né? Uma lista que foi disponibilizada pelo site do Transfermarkt, mas o Varley deveria estar aqui como uma 4ª opção para o lado direito ou até mesmo uma opção no ataque, né? Já que ele joga como praticamente um ponta na equipe botafoguense. Entre as equipes nordestinas, né, Ceará e Fortaleza, observando a situação do Ceará, são 33 atletas no plantel. O grande exagero está no ataque. A gente percebe aí que são 11 opções do Ceará no ataque. Ou seja, 1/3 da equipe é composta por atacantes, se levarmos em conta que 33 atletas compõem o elenco. Então o Ceará aqui está exagerando aí nesse aspecto, mas a gente percebe que nas outras posições há reposição para os principais setores do campo. Para o gol, para as laterais, na zaga, volantes, meias. Então o Ceará bem distribuído até o meio, no ataque é que vem o exagero. Já o Fortaleza é uma equipe com 29 atletas. É aquele número que o técnico Daniel Paulista tenta trabalhar no Sport. De 28 a 32 jogadores. E o técnico Rogério Ceni já possui esse plantel, digamos que ajustado aos moldes de trabalho de uma forma bem mais justa, né? Com 3 goleiros, tem aí esse déficit no lado direito, né? A questão apenas de ter o Tinga, acredito que o time deve ir ao mercado em busca de mais um nome. Tem aí 2 laterais pela esquerda, tem aí 5 zagueiros, 5 volantes, 4 meias
e o grande número de atacantes, né? São 8 atacantes da equipe do Fortaleza, até pelo esquema que é utilizado pelo técnico Rogério Ceni, que ele sempre atua com 3 jogadores mais avançados. E por fim o Goiás, que tem 28 jogadores, assim como o Red Bull Bragantino. O Goiás que aparece aí com 3 goleiros, 3 laterais pela direita, 2 pela esquerda, 5 zagueiros, 5 volantes, 6 meias e 4 atacantes. É bem distribuída a equipe do Goiás, até mesmo com a saída de alguns principais atletas, mas vai tentando de uma certa maneira também ter uma equipe competitiva, assim como teve na temporada 2019. Então é isso, torcedor, comparativo com o elenco do Sport, que nesse momento necessita de um lateral esquerdo para fazer sombra ao Sander, precisa de reforços para o sistema defensivo no miolo de zaga, né, até mesmo com essa possível saída, né, esse iminente risco de saída do Adrielson e quem sabe até de outros zagueiros. E atacantes pelos lados, né? Quem sabe aí o Sport se desfazendo de alguns para contratar outros mais qualificados, né? Para quem sabe ter aí uma equipe do meio para frente um pouco mais competitiva em relação aos seus concorrentes. Forte abraço a todos, eu retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui na nossa plataforma. Até lá!